Sabe aqueles dias em que você olha para o celular e mesmo com dezenas de mensagens, stories, vídeos, você ainda sente que tem algo faltando? É como se o mundo estivesse falando o tempo todo, mas ninguém realmente estivesse escutando. É uma presença ausente, uma companhia que não toca, uma conversa que não aprofunda. Estamos cercados de conexões, mas cada vez mais longe de nos sentirmos realmente conectados. Essa sensação estranha de estar presente, mas ausente ao mesmo tempo, de fazer parte do todo e ainda assim se sentir isolado. É uma contradição que parece moderna, mas já foi muito bem percebida por um filósofo do século XIX. Schopenhauer. Mesmo distante da nossa realidade digital, ele parece ter compreendido um sentimento que só cresceu com o tempo. Arthur Schopenhauer foi considerado um pessimista. E talvez ele fosse mesmo, mas o que me chama a atenção é como ele parecia enxergar com clareza algo que a gente ainda luta para entender. Ele dizia que a solidão é o destino das pessoas conscientes. Não porque elas queiram se afastar do mundo, mas porque muitas vezes o mundo não consegue acompanhar a profundidade do que elas sentem. Estar consciente é perceber o ruído, é não conseguir simplesmente se distrair, é ser puxado para dentro, mesmo quando tudo nos convida a permanecer na superfície. Hoje vivemos num mar raso. Informações rápidas, respostas prontas, opiniões em 280 caracteres. A profundidade, quando aparece, assusta. E a solidão vira quase inevitável para quem quer sentir de verdade, e não apenas passar pela vida no automático. O silêncio se torna raro, e quando surge, nos incomoda, como se estivéssemos desaprendendo a ficar conosco. Mas por que isso incomoda tanto? Será que nos acostumamos tanto com o barulho que o silêncio virou um estranho? Schopenhauer acreditava que a raiz do sofrimento humano é a vontade, uma força interna que nos move o tempo todo a querer. Querer mais, querer diferente, querer algo que ainda não temos. E essa vontade nunca é satisfeita por completo. É um ciclo. Você deseja, conquista, se frustra e deseja de novo. Nessa lógica, a paz nunca é permanente, sempre vem seguida de uma nova inquietação. No mundo hiperconectado de hoje, isso fica evidente. Cada notificação, cada like, cada comentário é um pequeno desejo se formando e sendo alimentado. E ao mesmo tempo, nada disso nos preenche de verdade. O vazio não vem da falta de estímulo, mas do excesso dele. E quando tudo é demais, nada tem profundidade. A atenção se fragmenta e, com ela, nossa capacidade de sentir de forma plena. A solidão moderna tem uma característica diferente. Ela não é o vazio de estar só. É o vazio de estar em todos os lugares. E em lugar nenhum ao mesmo tempo. É o vazio de estar cercado de gente. E não se sentir visto por ninguém. O barulho constante das redes sociais pode nos distrair, mas não nos cura. Criamos versões idealizadas de nós mesmos para agradar aos outros, enquanto por dentro estamos exaustos por não sermos realmente compreendidos. Então, como sair disso? Como transformar essa solidão sufocante em algo que faz sentido? Como encontrar refúgio no próprio interior, sem fugir do mundo, mas também sem se perder nele? Schopenhauer oferecia um caminho, a contemplação. Para ele, os únicos momentos em que escapamos da tirania do desejo são aqueles em que nos entregamos à arte, à música, à natureza. Nesses instantes, a gente não quer nada. A gente apenas está. E estar, às vezes, é tudo que a gente precisa. Contemplar é descansar do querer. É silenciar a mente sem que ela se sinta vazia. Hoje isso parece simples, mas é quase revolucionário. Num mundo que nos cobra produtividade o tempo todo, parar para contemplar é quase um ato de resistência. Você já tentou ouvir uma música de olhos fechados, sem fazer mais nada? Ou olhar o céu por alguns minutos sem pensar no próximo compromisso? É nesses momentos que algo muda. O silêncio vira presença. A ausência vira espaço. A gente volta para dentro. E o que encontra lá pode ser assustador, mas também libertador. Esse voltar para dentro é essencial. Schopenhauer dizia que quem não suporta a própria companhia dificilmente encontrará conforto na dos outros. A solidão, nesse sentido, é um espelho. Ela mostra como está a nossa relação com a gente mesmo. A qualidade da nossa vida interior define a qualidade da nossa experiência no mundo exterior. Se estamos bem conosco, mesmo a solidão pode ser um descanso. Talvez o problema não seja a solidão em si, mas o que ela revela. Talvez a dor da solidão seja, na verdade, o desconforto de encarar partes de nós que evitamos o tempo todo.
E ainda assim, são essas partes que mais precisam ser ouvidas. Mas calma. Isso não significa que a solução é virar um eremita ou largar tudo para viver isolado. Schopenhauer propõe, na verdade, equilíbrio. A capacidade de estar só sem se sentir vazio. E isso a gente cultiva com prática, com presença, com escuta e com coragem. Aqui vão algumas ideias simples e eficazes. Reserve momentos do seu dia para o silêncio total. Comece com 5 minutos, depois 10. Sem celular, sem música, sem tela. Só você com seus pensamentos. Crie uma rotina de contemplação. Observar a natureza, ouvir uma música instrumental, desenhar, escrever. O importante é fazer sem pressa e sem intenção de produtividade. Revise sua relação com as redes sociais. Estabeleça limites. Desative notificações. Faça pausas. O silêncio digital pode revelar sons internos que estavam abafados. Cultive o autoconhecimento. Leia, escreva, converse com pessoas que provoquem reflexão. Se puder, faça terapia. Conhecer a si mesmo é o melhor antídoto para o caos lá fora. Reflita sobre seus hábitos de consumo. O que você consome e por quê? Informação, emoção, opinião. Tudo influencia seu estado interno. Valorize o tédio. Ele pode ser o início da criatividade. O ócio consciente é fértil. A pausa é produtiva de um jeito que as métricas nunca vão medir. E sim, às vezes vai doer. Quando o barulho externo silencia, o interno aparece. E ele nem sempre é fácil de escutar. Mas Schopenhauer diria que é nesse momento que a liberdade começa. A liberdade de não ser arrastado por vontades que não nos pertencem. A liberdade de simplesmente ser. Ele acreditava que o sofrimento faz parte da existência, mas que a consciência do sofrimento nos permite buscar um tipo de paz mais profunda. Não a paz de estar sempre feliz, mas a paz de não ser dominado pelos desejos. Uma paz silenciosa, sólida, que nasce do entendimento e da aceitação. Talvez o caminho seja esse. Aceitar que a vida tem dor, tem ausência, tem momentos em que a gente não sabe para onde ir. E mesmo assim, continuar. Continuar com mais presença, com mais escuta, com mais contemplação. Continuar se escolhendo, mesmo nos dias em que o mundo parece não notar. Hoje, quando eu sinto aquela solidão estranha, aquela angústia leve e constante, tento lembrar que ela não é só minha. Ela é parte de estar vivo. E talvez seja justamente um convite. Um chamado para olhar para dentro, para reconectar. Comigo mesmo, com algo maior, com aquilo que nenhuma rede social pode oferecer, sentido. Às vezes, o que a gente chama de solidão é só a gente se reencontrando. É só a alma dizendo, eu estou aqui e preciso ser ouvida. E nesse reencontro, quem sabe, a gente não descobre que nunca esteve realmente só. Talvez o silêncio seja apenas o começo de uma conversa muito mais importante. A que a gente tem com a própria alma. E talvez essa seja a conversa mais sincera que podemos ter. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas e nos motiva a continuar produzindo reflexões como essa. Obrigado por estar aqui e até a próxima.